Salve, galera! Já veio aqui para mais uma aulinha de conjuntos numéricos, agora falando sobre os racionais, tá bom? Galera, vamos entender o nome, que às vezes a gente acha que, tiraram esses nomes. Racional. A palavra racional vem de razão. Em outras ciências, você vai entender razão como uma outra definição. O ser humano é racional porque ele é dotado da razão, do pensamento. Matemática, razão é a divisão entre dois caras, entre duas grandezas. Então, galera, no nosso caso aqui, o conjunto dos racionais é o conjunto de todos os números formados pela divisão entre dois números inteiros. Maravilha? Onde o B é um inteiro não nulo. Não posso ter o denominador zero porque eu não divido por zero. Não tem como repartir em zero partes. Beleza? Então, a gente tem aqui os racionais. O que eu quero que você lembre dos racionais? Fração, número decimal, dízima simples. Olha aqui, família. Como é que eu somo duas frações? MMC dos denominadores. Como é que eu subtraio duas frações? MMC dos denominadores. Fechado? Então, em ambos os casos, eu vou fazer o MMC dos denominadores. MMC entre 5 e 4 é 20. Eu vou ter 4 vezes 2, 8. 5 vezes 1, 5 sobre 20, que dá 13 sobre 20. Galera, soma e subtração tem que fazer o MMC. Multiplicação e divisão, não! Deu para entender? Deu para ficar surdo e entender? Olha aqui, família. MMC é 20. Então, vai ficar 4 vezes 2, 8, 5 vezes 1, 5, sobre 20, que dá 3, 20 avos. Fechado? Soma e subtração. Só pode fazer se fizer o MMC, porque é o MMC que iguala os denominadores. E aí, com os denominadores iguais, eu posso somar e subtrair. Multiplicação e divisão, não. Qual é a regra, GB? De cima com de cima, de baixo com de baixo. E aí, você pode simplificar aqui, por exemplo, 2 com 4 dá 1 e dá 2. Você vai achar que esse cara aqui é 1/10. Galera, entenda uma coisa. Não tem que multiplicar cruzado. O 2 podia simplificar com 5. Pode simplificar com 5. Só que os números não dão essa possibilidade. 2 e 5 não tem fator comum. Eu podia simplificar o 1 com 4. Só que 1 e 4 não tem fator comum. A não ser o 1. Certo? Então, galera, muito cuidado com isso. Beleza? Não tem que ser cruzado. A única coisa que a gente faz cruzado é a igualdade entre duas razões. Quando você tem uma razão igual à outra, aí você multiplica cruzado. Aqui não. De cima com de cima, de baixo com de baixo, e na hora de simplificar, qualquer cara de cima simplifica qualquer cara de baixo. Divisão. Aquela regra que a gente tem que fazer antes de tudo. Como é que eu divido duas frações? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Inverter uma fração é literalmente trocar numerador com denominador. E aí, galera, repara que aqui não tem ninguém para simplificar. O que antes 2 podia simplificar com 4, agora não pode, porque ambos são numeradores. Tá vendo? Eu não posso, ambos são numeradores. Eu podia simplificar o 2 com 5 e 1, o 4 com 5 e 1. Como aqui não dá para simplificar, 8/5 é o nosso gabarito. Fechado? Então, soma e subtração. MMC dos denominadores, Brasil, somou. Multiplicação, de cima com de cima, de baixo com de baixo. Divisão, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Isso para frações. E para decimal, galera? Para decimal é literalmente soma e subtração. Arme e efetue. Eu só quero que você iguale as casas. Como assim? Eu vou botar o 3,5 como 3,50. Eu vou botar o 1,26 como 1,26 e vou somar normal, como se nada tivesse acontecido. 6, 7, 4, acabou. Somei. Tá vendo? Nada aconteceu. Igualar as casas é justamente para a gente poder trabalhar com o número inteiro. Tá vendo? A gente botou um zerinho ali, acabou. 3,5, 3,50, 3,500 é tudo a mesma coisa. Aqui, mesma coisa, eu vou botar 3,5, só que agora é menos 1,26. Então, a gente bota o zero, quando eles têm a mesma quantidade de casas, fica tudo mais fácil de fazer. Tá vendo? Agora eu vou lá, não dá, não dá. Esse cara vai virar 4, esse cara vira 10. Agora dá. 10 menos 6 dá 4, 4 menos 2 dá 2, 2,24. Fechado? E a multiplicação, família? Multiplicação.
Aqui nem precisa colocar as casas não, nem precisa. É só você organizar. Olha aqui, ó. 6 vezes 5 dá 30, vão 3. 6 vezes 3, 18, 21. Vou apagar e vou para o próximo. 2 vezes 5, 10, vai 1. 3 vezes 2, 6, com 1, 7. Paguei. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. Somou, família? Somou. Olha aqui, coisa linda. O que vai acontecer? A gente vai ter 0, 1, 7, 2, 9, 14, vai 1, 4. 4, 4, 1, 0. E agora? Agora que você fez a tua multiplicação normal, eu nem olhei para a vírgula. Eu esqueci dela. Pum! Agora eu vou olhar a quantidade de casas. Esse cara tinha uma, esse cara tinha duas, aqui vai ter 3. Resposta 4,410. Esse zero aqui não tem necessidade, poderia colocar como apenas 4,41. Beleza? E a divisão de números decimais, GV? Pô, divisão sempre me pega, GV. O que você tem que fazer? Igualar as casas. Então, para você dividir esses dois caras, olha aqui, eu vou botar 3,50 novamente e vou dividir por 1,26. Acabou, galera. É só você esquecer a vírgula. 350 sobre 126. Ah, é isso. Duas casas. Porque esse cara é 350 sobre 100 e esse é sobre 100 e vai cortar o 100 com 100 na hora de você dividir frações. Então, galera, quando você deixa na mesma quantidade de casas, tudo fica mais fácil. Repara, igualei a quantidade de casas, somei como se fosse número. Aqui na multiplicação, esqueci a vírgula, multipliquei como se fosse número. Igualei a quantidade de casas, multipliquei como se fosse número. Tá vendo? Eu posso fazer isso até na multiplicação. Igualo a quantidade de casas e multiplico como se fosse número. Como se ele não existisse. Como se a vírgula ali não existisse. Aqui, para soma e subtração, é só colocar a vírgula embaixo de vírgula e manter. Na multiplicação, é só repetir, ver quantas casas tem ao todo e botar. Na divisão, acabou, esqueceu. Maravilha? Se a gente fizer esse cara aqui, a gente pode simplificar, deixa eu ver aqui, ó, por 7 talvez. Acho que por 7 vai, hein? Por 7 vai, hein? Por 7 vai, por 7, hein? Vai dar 50. E por 7 aqui vai dar 8. É isso. Aí agora 50 por 18, você vai achar o famoso 25 sobre 9. Isso daqui vai virar um decimal. Esse cara aqui vai virar um decimal. Se a gente fizer a continha, vai dar 2, deixa eu ver aqui, 7. Só que esse cara aqui é um número decimal também, só que ele é um decimal de infinitas casas, ele é um decimal que a gente chama de periódico, são as dízimas. Galera, toda vez que você tiver uma dízima, você consegue transformar em fração. Como? Fazendo esse macete. Você pega o número que vem antes da vírgula e o número período, que se repete. Lembrando que aqui a gente está usando esse macete para dízimas simples. Não vai vir ninguém depois da vírgula atrapalhando isso. Você vai pegar parte inteira, juntar com o período, menos a parte inteira sobre os 9 do período. Como assim? Parte inteira 2, período 4, junta 24. Menos a parte inteira, 2. Parte inteira juntou com o período 24. Menos a parte inteira, 2. Dividiu pela quantidade de 9 do período. Se meu período tem um algarismo, 9. Esse cara aqui é 22 nonos, é a fração que gera essa dízima. Fração geratriz. Mas, GV, se tiver alguém intruso, você vai jogando vírgula para frente até ficar uma dízima simples. Por exemplo, se eu chego para você aqui e coloco GV, como é que eu faço 2,1444? Você vai jogar uma casa para frente, você vai fazer a dízima 21,44 e depois você vai dividir por 10. Quando você joga uma casa para frente, você multiplicou por 10. Dividir por 10. Ou seja, galera, você vai fazer como se fosse dízima simples e no final bota um 0 no denominador. Só isso. Beleza, people? Tranquilo? Te espero no próximo vídeo.